Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, e como já é habitual, gostava que nos dissessem se conseguem ver e ouvir os dois. Olá, boa tarde a todos. Conseguem nos ver e ouvir? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sim, sim aos dois. Perfeito. E ecrãs? Portanto, está tudo ok? Certo. Pronto, então, em relação ao webinar de hoje, vamos continuar um projeto que foi começado na altura em que a Game Jam dos formandos aconteceu. Entretanto, não tivemos a possibilidade de continuar a trabalhar nele, mas ficou combinado com os presentes na altura que íamos fazendo pequenos webinars acerca deste projeto para verem como é que se constrói um projeto 3D, de início ao fim, com uma arquitetura muito simples, e com modelos também eles simples e com uma estética mais de jogos antigos. Portanto, que tem modelos mais low poly, texturas meio pixelizadas. É essa a ideia, pelo menos. Para quem não sabe, este projeto é suposto ser um jogo em que a personagem principal é uma espécie de uma morte que trabalha para uma agência de mortes, não é? Uma cena assim. Exato. Basicamente o propósito do jogo é nós descobrirmos qual é que é a personagem no cenário que tem de ser morta. E passa-se no Alentejo, portanto é uma morte alentejana, algo do género, e o objetivo é esse. Em termos de mecânicas, o que é que temos então no Unity? Temos uma personagem que anda, para já é aquilo que temos. Portanto, temos aqui uma personagem que anda e conseguimos com o rato virar a perspectiva, portanto, para conseguirmos navegar no espaço, muito simples. E também temos implementado um pequeno sistema em que, se estivermos ao pé de uma personagem, ele detecta que ela lá está. Ficámos da última vez de resolver uma pequena situação, que é temos este sistema para eu selecionar qual é a personagem que quero dizer que deve morrer, porque sou a morte supostamente e vou coletar uma alma, ou simplesmente chegou a hora daquela pessoa ou animal e dizemos qual é para ser executada, entre aspas. Isto pode parecer um bocadinho mórbido, mas é suposto ser um jogo meio cómico. Eu sei que é uma extrapolação um bocadinho grande dizer que é cómico, tratando-se de assassinatos, mas já lá vamos chegar. E o objetivo é, se nós tivermos dois cubos no meio da personagem, é difícil para o sistema decidir qual é que deve escolher, certo? Portanto, essa parte falta implementar. Aquilo que vou fazer é verificar a distância da personagem aos objetos que estão perto, assumindo, por exemplo, que o pivô do nosso player está aqui, que o pivô do cubo está no centro do cubo, e temos então o outro objeto com esta distância. A vermelha é maior, portanto o objeto selecionado seria então aqui o azul. Portanto, colocaríamos uma marca no azul. Pelo menos é esse o objetivo. Portanto, é isso que eu vou fazer agora durante os próximos minutos. Se tudo correr bem, vamos conseguir fazer mais algumas coisas em termos de programação. Já vamos ver o quê. Pedro, da tua parte, o que é que te propões a fazer? Eu tenho que fazer um blockout. Aquilo que ficou por fazer. Eu estava aqui a tentar procurar a imagem da última coisa que fizemos. A primeira fase foi procura de pesquisa de imagens, que é sempre a primeira coisa, logo temos que fazer sempre. Passámos o tempo todo no Google Maps a colocar imagens e a procurar imagens dentro do PureRef, que é um sítio onde agora tenho dividido
em 2 bocados, pelo menos para a parte da modelação e criação dos assets. Tenho modelado aqui, tenho separado aqui para a esquerda o que eu quero colocar em termos de arquitetura e cenário, e aqui à direita o que eu quero colocar em relação a personagens. Estava aqui à procura da textura que fiz, mas não está neste computador, ou gravei, ou está na minha pen, que não a tenho aqui comigo, que tinha a casa, basicamente era uma textura em pixel art da casa, que ainda tenho de procurar melhor, mas não, como vamos fazer só o blockout, não vou precisar dela agora. O que eu queria era então definir o blockout então das coisas, porque no que fizemos, deixem-me só abrir aqui, vou abrir no Maya para vocês poderem ver. O que fizemos foi uma modularidade, ou seja, uma modulação das partes da casa. Aqui está. Então, Master Jam, Web Modular, está-me a abrir aqui o Maya. Se quiserem que o PureRef não fique sempre always on top, basta clicar no botão direito e fazer aqui Mode, desligar always on top, está bem? E assim ele já não rouba sempre o foco do ecrã. Só aqui abrir o Maya um bocadinho, esperar um bocadinho para abrir o Maya. Basicamente fiz um canto, uma parede sem nada, uma parede com uma janela e uma parede com a falta-me depois fazer também o telhado e isto tudo, mas tudo bem, eu tenho as peças, mas eu não vou modelar as peças, ou seja, não vou montar as peças sem saber o scope todo do cenário, ou seja, eu preciso de ver o que é que eu quero fazer primeiro, está bem? Por isso, a primeira coisa que vamos fazer é uma espécie de desenho ou esquema do que é suposto fazer, do que é suposto fazermos os dois, desenharmos um caminho, que é uma excelente maneira de começarmos, ou seja, fazemos um simples caminho para definirmos o que é para a direita ou para a esquerda. Portanto, temos que pôr em prática aquilo que conhecemos ou que aprendemos em Game Design ou Level Design. Ok? Então, vou só aqui abrir uma imagem, por exemplo, A4, não precisa de ser nada de especial. Pode ser um programa qualquer, o que eu quero é desenhar apenas um simples caminho para nós podermos depois definir. Então, nós temos a entrada, não é? Certo. Nós tínhamos definido uma coisa deste género, tínhamos assim uma entrada do Monte do Carneiro, que já não me lembro qual foi o vosso colega que... Foi o Alberto, salvo erro. Alberto? Foi o Alberto. Então, podemos fazer uma espécie de península, não é? O que é que tu achas, Pedro? Vale a pena fazermos a península toda ou arranjamos uma maneira de fazer deserto à volta? Sim, eu acho que nós podíamos fazer algo como termos a península com os materiais meio simples lá para trás, só em caso tu andares para a esquerda e para a direita no como é que se chama? No portão ou na... Eu estava a pensar em algo, um portão tipo de quinta, depois tens uma espécie de um muro à volta que dá a volta ao terreno, certo? E depois tens o resto da península em tipo areia ou qualquer coisa do género. Se nós colocarmos um portão e um muro a atravessar quase a totalidade da entrada... Sim. Na entrada da península ou já cá dentro? Na entrada da península. Porquê? Porque assim podes encurtar a área do terreno em termos de muro, certo? Da área do muro, ou o perímetro do muro, e quando estás a chegar consegues ver que existe mais península lá ao fundo, mas depois no gameplay não vês o resto da península. Faz sentido? Só para encurtarmos um bocadinho o espaço útil. Sim, acho que sim. Deixa cá ver então. Então, o que começa é uma entrada, não é? Certo. É uma entrada, como estás aqui a dizer, ou seja, muro aqui, volta uma coisa assim deste género. Ups, uma coisa assim deste género. Entramos aqui, não é? Caminho vai ser um bocadinho mais pequeno, ou seja, vamos ver assim uma casa daquele tamanho, se calhar uma coisa deste tamanho. Ou seja, temos espaço. Certo.
Outra aqui. O matador podíamos definir que era aqui em baixo. Vamos definir isto por campos. Este é o terreno A. Este é o terreno A. Este é o terreno B. Este é o terreno C. E o matador é o D. Certo. E tu querias, ou seja, esse perímetro que tu fizeste entre os terrenos é com muro? Ou estavas a imaginar em península aberta e poderes ver a água? Estava a imaginar isto assim. Ok. E teres a água Tudo na aberto, mesma? sim, tudo aberto. Tudo Tudo aberto. aberto e ter água mesmo. Isto é água, isto está aqui é água. Ok. Isto está aqui é água. Ok. Sim, parece-me bem. Temos uma água também assim mais esverdeada, porque são águas calmas, não é? Ou seja, sem grande movimento, elas têm tendência a criar aquele musgo e aquele verdete nas rochas e na parte de baixo, portanto uma água assim mais esverdeada, sem grandes efeitos, sim pixelizada, e com depois o relevo do terreno. Então, essa história o portão fechar é giro. Ou seja, fecha o portão, começa e nós olhamos em frente. Ou seja, não podemos ir para aqui, não podemos ir para esta zona. Esta zona é off-limits. Exatamente. E o resto é água. Sim, essa é a ideia. Ótimo. Então, isto para vocês todos é óbvio, não é? Só que o que está a acontecer aqui é uma coisa que eu tenho que estar sempre e para muitos de vocês é óbvio, mas eu tenho que estar sempre a reforçar. Aquilo que eu tenho na minha cabeça é totalmente diferente daquilo que o Pedro tem na cabeça dele. E isto, por mais óbvio que seja, tem que estar definido agora. Temos que ser nós a definir os dois. E eu, ao fazer isto, já estou a aproximar aquilo que eu tenho na minha cabeça com o do Pedro. Porque assim eu já sei exatamente o que é que eu tenho que modelar em termos de terra, sei o que é que eu tenho que modelar em termos de montes. Aqui ao fundo vou fazer aqui um monte, outro monte aqui e o resto é água. Quer dizer que não vamos ter nada no horizonte, não vamos ter nenhum buraco no horizonte. E vamos definir agora mais ou menos a escala. Então, a escala desta imagem é o Monte do Carneiro. Então vamos aqui ao New Window. Monte do Carneiro, Alentejo. Vamos fazer então um blockout muito rápido. E no último webinar disto utilizei o Maya. Como já temos também alguns formandos, alguns colegas vossos de Blender, eu se calhar para isto eu iria utilizar o Blender para vos mostrar as ferramentas de blockout. Isto sobretudo é dedicado aos formandos que têm aquela prática de blockout, é para compreenderem também o meu workflow quando estou a criar um blockout. Ou seja, não é criar cubos só porque sim. É criar cubos com uma espécie de hierarquiamento, uma hierarquia de tamanhos para poder definir o que é grande, o que é pequeno e o que é médio. Okay? Então, vamos fazer algo assim deste género, não precisa de ser igual, o que seja algo parecido, não é uma cópia. Se isto está a apontar assim um bocadinho para cima e é mais recortado, nós não precisamos de uma coisa tão recortada, né? Temos de fazer uma coisa um bocadinho mais tranquila. A escala, estava a ver a escala é 200 metros. Aqui este bocadinho são 200 metros. Então o que é que eu vou fazer? Vou abrir o Blender. Vou apagar tudo. E vou criar. Se isto é 200 metros, eu não queria 200 metros, é muita coisa, né? 200 metros é muita coisa para um cenário, né? É capaz. Tenta reduzir ao máximo o espaço de forma a que não tenha que haver travel times muito grandes, porque tens a character sempre a pé, basicamente. Basicamente, estás a ver o meu ecrã? Basicamente Sim. Isto que está aqui são 200 metros. Ok. Assim, mais ou menos. Isto são 200 metros. O que é que achas? Que a península teria este tamanho assim? Ou seja, muito mais pequenino? Certo, talvez seja boa ideia. Então vou começar com um cubo ou um plano de 200 metros.
Então, criar um plano. Este plano, em vez de ter, tecla N, em vez de ter 2 metros de dimensão, vai ter 200 metros. Clicar aqui, 200, Enter. Agora, quando nós começamos a afastar as coisas, tanto no Maya como no Blender, temos este pequeno problema, que muitos também vocês sabem, mas há outros que não sabem, eu tenho que sempre dizer. O que está a acontecer aqui é um simples efeito de desenho, desenho ou falta de desenho 3D. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando estamos a ver uma imagem num viewport, estamos a renderizar a imagem, não é? Ou seja, estamos a desenhar em 3D aquilo que nós queremos ver. E de modo a poupar recursos, tanto o Blender, o Maya e o 3D Studio, esses programas todos, eles têm uma coisa que é o Draw Distance, que é o que define o espaço que é para ser desenhado. Para evitar poupar, para evitar ter coisas muito, muito pesadas e poupar no sistema. O Draw Distance é sempre muito mais pequenino. Neste caso é 1000. Então se viemos aqui à direita View, ou seja, se clicar na tecla N e se vierem aqui a View, podem aumentar o End para 2 km. Aqui já não deve haver problema. Eu não vou querer afastar muito mais do que isto. Posso pôr 2,500, ou seja, 2,5 km, e já posso afastar um bocadinho. Estava a ver se encontrava aqui uma imagem para mostrar, para identificar isso, mas não encontro. Pronto, vamos continuar. Então, eu sei que a ilha vai ter isto, quer dizer que a continuação vai ser por ali. Vamos então fazer um simples terreno. Vou brincar aqui com... vou aproveitar o Blender e os seus add-ons para tentar fazer, por exemplo, um terreno. Se eu ver aqui a add-on e escrever aqui terrain. Não é terrain, não era? Ah, não tenho aqui. Não tenho neste. Não posso fazer aqui. Bem, então vou utilizar... se não posso fazer assim, vou utilizar vou utilizar como é que se chama? As ferramentas de escultura para colocarmos aqui um monte, ou seja, para fazermos estes montes que estão aqui. Ok, então, isto é um plano só, ou seja, são só 4 pontos. Se eu for a Edit Mode, vocês podem ver que são só 4 pontos, 4 vértices, né? Então o que eu quero fazer é selecionar tudo com a tecla A, botão direito, Subdivide, umas 2 ou 3 vezes, Shift R, e agora posso levantar com este ponto, posso levantá-lo para cima ou posso utilizar as ferramentas de escultura para o fazer, ok? Como são poucos polígonos, se calhar a escultura não é a mais indicada, são poucos polígonos e ele fica estranho e eu não quero fazer smooth, portanto eu se calhar vou fazer isto manualmente. Então vou voltar aqui a Edit Mode e Patrícia não consegue ver o webinar, ainda não começou. Nós já começámos há quase 20 minutos, Patrícia, mas tivemos só também a fazer conversa, não é muito grave. Em relação ao código, deixa-me só fazer aqui uma parte antes de prosseguires. Portanto, a única coisa que eu fiz em relação àquilo que estava foi então definir 2 variáveis, uma para o NPC mais perto de nós. Portanto, isto aqui é um bug e já vamos resolver. Ele está a criar um novo GameObject em cada fixed update e eu achei que ele ficava em memória, mas que não criava na hierarquia. Já vamos mudar isto. Basta colocar aqui a null. E aquilo que fazemos é, sempre que existe então portanto, sempre que existe um NPC perto, ou seja, o overlap box detectou alguma colisão, então vamos verificar, vamos colocar uma distância absurda, que nunca nenhum objeto estaria a esta distância de nós, e se houver algum NPC a uma distância menor do que então o nosso min distance, que é o 999 unidades, então vai passar a ser a current distance, que é então calculada entre a posição atual da personagem e a posição atual do NPC em valor absoluto, ou seja, se a posição der um valor, a distância der um valor negativo porque
para a esquerda da personagem ele coloca a positivo, se for para a direita já vem a positivo e mantém a positivo, certo? Faz sentido aqui o uso do módulo. Depois, então, no final de percorrermos todos os NPCs que estão dentro do overlap box e fazermos o cálculo das distâncias, dizemos então que o closest NPC, cada vez que for menor a distância, vamos então colocar o closest NPC como sendo o game object deste NPC, que é então um collider, porque estamos a usar overlap boxes. No final do for each, eu simplesmente imprimo qual é que é o NPC mais perto. Ok? Portanto, muito simples. Não temos funcionalidade nenhuma ainda, é só para mostrarmos mais ou menos como é que isto está feito. A Patrícia já entrou, ok. Porque está a ser feito no Blender, porque o último foi feito no Maya e o Blender que também queria, não posso fazer só webinars para os vossos colegas de Maya, tenho que fazer também para Blender também, mas de qualquer maneira eu queria mostrar também a grande vantagem de utilizar o Blender era poder mostrar um caso prático da utilização da criação de novos objetos, que é rápido, que também existe no Maya, mas como isto é recente no Blender, queria também, quer dizer, já tem uns meses, queria também mostrar a grande vantagem. Mas eu estou a pensar qual é que é a melhor maneira de fazer isto, e eu, com isto como referência, vou se calhar fazer aqui um objeto novo e vou desenhar assim mais ou menos estes blocos com o extrude de um ponto. Ok, então o Blender tem uma coisa que o Maya não tem, que é a capacidade de desenhar uma edge sem face. Ok? Isso é non-manifold geometry, mas é uma coisa que o Blender é capaz de fazer. Que muitos que trabalham no Blender ou que estudam o Blender primeiro e depois vão para o Maya acham que isso é correto, mas não é. O Maya, neste caso, é muito mais restrictivo, ou seja, muito mais picuinhas, porque não deixa ter esse tipo de desenho. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar um vértice só. Se vocês tiverem um add-on ligado chamado Extra Objects, okay? Add Mesh Extra Objects, vocês podem criar um objeto que é um simples vértice. Okay? Fazem Shift A e em Mesh depois podem ir aqui a Single Vert, Add Single Vert. Ou seja, o objeto é um simples vértice no espaço. Okay? Só isso. Temos que ir para Object Mode. Se eu quiser apagar, tenho que o selecionar e fazer Delete. Se eu não tiver esse add-on, o que eu posso fazer é simplesmente chegar aqui, fazer Shift D, botão direito, e agora ir para Edit Mode, Select All, A, e depois M, e fazer Merge at Center. Ele vai criar um ponto à mesma. Por isso é a mesma coisa, é um truque que muitos artistas de Blender fazem. E agora temos então um ponto. Então o que eu queria fazer com este ponto? Quero utilizar o Extrude com o botão direito, que é um Extrude também muito rápido de fazer. Vou fazer Alt, vou fazer Orbit e depois Alt para fazer a vista de top, ou então clico na tecla 7 do numpad. A grande vantagem de utilizar o Alt é que ele não me roda a imagem. Se eu estou com a câmera assim e se eu utilizar Alt, eu posso utilizar o Top View desta maneira. Se eu clicar na tecla 7, toda a gente diz, é melhor clicar na tecla 7. A câmera fica torcida, não era isso que eu queria. Então, neste caso, eu quero mover o ponto para aqui, mais ou menos, e agora o que eu vou fazer é com o Shift e botão, com o Edit Mode, eu vou utilizar o Ctrl e o botão direito para fazer Extrude de outros pontos. E o que é que eu estou a criar? Estou a criar Edges. Ok? Estou a criar edges sem faces. E no final vamos criar uma face. É só isto. Eu disse Shift botão direito. Não, Shift do botão direito é para mover o cursor. É Ctrl botão direito. Ok? Ctrl botão direito é que permite fazer criação de pontos. Ok? Ou seja, está a fazer extrude. É a mesma coisa que eu clicar na tecla E. Okay? Agora, muito importante. Eu estou a fazer isto no Top View. Quer dizer que qualquer movimento que eu faça em G ou assim, está a ser restrito no plano X, Y, ok? Que no Maya seria a mesma coisa que vir aqui e fazer espaço, clique
View. Ok? Passo, clique, Perspective View, é a mesma coisa. Mas pronto, no Maya eu gosto, no Blender eu gosto desta interação de utilizar o Orbit e depois Alt para fazer este movimento. Atenção que desde o Blender 2.93, se utilizarem Alt e depois Middle Mouse Button, ou seja, o botão do meio do rato, vão ter este scrubber do timeline. Portanto, o que têm que fazer é botão do meio do rato e só depois é que fazem Alt, está bem? Para fazer a restrição neste espaço. Pronto, agora vamos fazer, estou farto de falar, vamos lá fazer isto. Porque senão nunca mais terminamos aqui então o nosso modelo. Então ele vem por aqui e depois vem até aqui acima. Eu, da minha parte, estou a criar um sistema muito simples, que é simplesmente digo que quero instanciar um objeto em cima do NPC quando carregamos na Target Key, que eu vou colocar, por exemplo, no E ou no F, que é para selecionar uma target. E em princípio vou guardar este closest NPC como um previous NPC no final disto tudo. Para quê? Para que se nós andarmos para o fim da quinta, por exemplo, e selecionarmos outro target NPC como sendo o current target, que possa remover o símbolo, entre aspas, de target na personagem. No fim, se calhar acho que era engraçado pegarmos no telefone ou uma coisa qualquer para dizer, olha, já descobri aquele que tem o target e é executado, e depois logo vemos se acertamos na personagem ou não. Não sei se é este o objetivo final da mecânica de selecionar uma personagem a ser executada, mas quando ainda estão numa fase de prototipagem e ainda não sabem exatamente a visão de cada membro do grupo para os vossos objetivos, aquilo que podem fazer é criam uma ferramenta de prototipagem, está tudo a funcionar daquela forma e depois discutem e dizem eu afinal não gosto desse targeting system, se calhar o melhor é executarmos logo a personagem. Ok, e chegamos aqui e fazemos as alterações necessárias. Portanto, nunca fiquem presos de género, eu ainda não sei o que é para fazer, não sei bem como é que é a mecânica, não faço nada. Não façam isto, porque isto é meio caminho andado para o insucesso. Os projetos ficarem meio Exatamente. Até porque numa situação de game jam, especificamente onde isto era para acontecer, muitas das vezes aquilo que vão notar é que fazem uma certa mecânica que se calhar até não era o que o outro estava a imaginar, os outros membros do grupo, mas ok, está feito, funciona, perfeito, fica assim e está a andar. Porque às vezes não tem mesmo tempo para mais. Portanto, o que é que vamos fazer agora? Já que estamos a instanciar no momento de clicar, portanto, isto tudo acontece só quando nós clicamos no botão. Antes estava a correr todas as frames, agora só acontece quando carregamos no botão. Ele faz os cálculos todos, verifica qual é a personagem mais próxima e vamos então colocar o target. O que eu vou fazer agora é criar então uma esfera. Entrei no Prefab Editor, portanto vai ser o nosso target, e vou fazer as alterações necessárias para que isto funcione. Não precisamos de um collider, precisamos só de um mesh render. Vou depois meter um material diferente, já vamos alterar. Para já, aquilo que eu quero fazer é colocar uma espécie de uma animaçãozinha em que ele anda para cima e para baixo, só para vermos que é aquela a personagem que está selecionada. Portanto, crio um Animator Controller, vou chamar Anim Target, arrasto para o nosso Indicator, agora abro o painel de animação, ou melhor a timeline, e vou então criar um novo clipe para a esfera, que será então o loop, o target loop, que será então um animation clip com o loop time ligado, e a única coisa que vamos fazer é pegar aqui no carregamos em record, um bocadinho para cima e volta ao 0. Já agora vou colocar tudo a 0 e não precisava de 0, 0, 0. Se eu eliminar aqui isto,
0, 0, 0. Agora sim. Isto pode ser 0,25 para já. Depois, se o Pedro fizer um modelo especificamente para o target, aí alteramos o scale para 1. Deve ser sempre quem trabalha na modelação que tem controle sobre as escalas dos objetos que estão no cenário, seja eles qual for, seja indicators, personagens. É sempre o artista que deve ter este tipo de responsabilidade, só porque eles têm normalmente uma visão de escala e uma noção de escala muito superior à dos programadores. Por isso, certo. Por isso devem sempre deixar isso a cargo de quem está a tratar das personagens e dos modelos. Se não tiverem ninguém a fazer isso, lá está, referências e vejam, não tenham medo de ir pronto, à imagem real, à realidade, de ver se as medidas e se as coisas são corretas ou não, né? Mesmo que estejam a trabalhar com coisas stylized ou assim, isso não impede de que olhem para a realidade como referência. Eu sei que isto é óbvio, mas não é para muitos, porque há muita gente que pensa, estou a fazer uma coisa cartoon, não preciso de ver a realidade para nada. O que está muito, muito errado por muito várias razões, está muito errado. Porque se o cartoon é um exageramento, é exagerada, é a realidade exagerada, nós temos que olhar para a realidade à mesma. Ok, então, eu tenho aqui já uma forma que estou a gostar. Vou então fazer aqui vou então fechar aqui a forma. Vou fechar a forma aqui com umas partes a mais. A caneta não está a funcionar bem. E agora, para juntar estes dois, tecla... não consigo fazer join porque não tenho faces ainda. Ok, então, se eu fizer F, posso juntar. E agora, se eu utilizar a tecla F para juntar isto tudo, eu vou criar um grande n-gon, ok? E este grande n-gon é o que me vai permitir ter a ideia de como é que o cenário vai ficar. Isto está aqui a fazer este fighting todo por causa deste plano. Nós já não vamos precisar deste plano, que era só um plano de referência de tamanho. Este plano daqui do monte vai ser algo que eu vou utilizar para o fundo, ok? Ou seja, vai ser um monte, que eu vou se calhar colocar aqui mais um bocadinho abaixo. Vai ser um monte. E reparem que, quando estão a ver este Z-Fighting todo, está a fazer aqui este Z. Para já, está a fazer Z por duas razões. Eu tenho o outline dos objetos ligado aqui nas visualizações do como é que se chama? Onde é que ele está? O outline disto. O outline nas visualizações do viewport, não é aqui. Mas pronto, esta linha mais escura é um outline que vocês podem ver e que isto está a fazer isto está a fazer este Z-Fighting todo por causa deste clip start. Nós vimos há bocado o clip end. Quanto maior é este draw distance, mais temos que chegar à parte da frente. Ou seja, o draw distance é como se tivesse um plano a vir aqui da cara, né? E o end é este e o start é este. Se estamos a ter este problema de Z-Fighting, nós temos que aproximar um bocadinho. Temos que afastar o clip start da nossa cara. Quer dizer que a distância da câmara não pode ser este, tem que ser um bocadinho maior. E quanto maior for, já não vai haver este draw distance todo. Este Z-Fighting todo, aliás. Ok. Em relação especificamente àquilo que está a acontecer, ele a fazer spawn lá dentro, é porque nós estamos a fazer a animação, utiliza local space e então ele vai sempre parar ao 0. Portanto, como é que nós resolvemos isto? Temos que ir à nossa animação. Portanto, isto é position. E vamos provavelmente ter que criar aqui um empty game object.
que será então target root. Vamos colocar o nosso prefab dentro do target root, que assim ele pode ir para 0, 0, 0 e o nosso para 0, 0, 0. O que é que acontece? Como a animação é então local position, reparem como o target root não muda de posição, portanto, quando ele se mover, aqui não aparece porque não conseguimos reproduzir, mas já vão perceber. Ou seja, se eu criar um prefab do target root e utilizá-lo então para o nosso target indicator, o que ele vai fazer é reproduzir a animação do target indicator no local space do root, e eu consigo colocar o root por cima da personagem em world space e então o indicator vai funcionar em local space e fazer aquele tipo de comportamento. Pelo menos é esta a teoria, vamos ver se funciona. Portanto, vamos ao scene, está ali e o indicator está a fazer exatamente aquilo que se pretende. A única questão é que eu coloquei muito acima o offset há pouco porque estava a experimentar. Portanto, em 2, vamos ver onde é que ele fica. Ok. A animação tem que ser um bocadinho maior ou seja, preencher mais espaço, mas parece-me que é mais ou menos isto que nós pretendemos. Portanto, vamos então ao nosso target indicator, aliás, ao nosso target root. Vamos à animação do nosso indicator e ele começa em 0, vai para 1, por exemplo, e volta depois ao 0, que assim passa por mais um espaço maior. Ok, está feito. Vamos colocar o offset como sendo uma unidade apenas e em princípio fica mais ou menos aquilo que se pretende. Vamos ver. Ok, então eu criei aqui uma câmara. Okay. E a câmara vou colocá-la a 1,5 m de altura. Vou criar um simples cubo, Shift A, Mesh Cube, e este cubo tem 2 metros de altura. Se viemos aqui a Item, tem 2 metros de altura. Se eu quiser que ele tenha, a nossa personagem vai ter o quê? 1,70 m? Sim, eu acho que é uma média boa para portugueses. 1,7 metros, quer dizer que eu quero colocar a câmara aqui em cima. Então a câmara vai estar aqui. Vai ter este tamanho. Vou arrastar isto para frente. Vai estar 90 graus aqui e aqui também 90. Quer dizer que se eu agora olhar para esta câmara, ou seja, tecla 0, e deixem-me se calhar dividir o ecrã em 2 para poder ter sempre uma câmara ligada, ou seja, tecla M aqui e T para desligar isto. Aqui posso mover livremente e aqui vou ter a visão da câmara. Se eu selecionar a câmara e a rodar agora à volta do eixo Z, eu posso ver o ponto de vista das montanhas que eu fiz lá ao fundo. Se é demasiado grande, basta então clicar e colocar um monte um bocadinho mais para baixo. Se eu acho que merece outra montanha ali ao fundo, Shift D, clico com o botão direito, G, Shift Z, que é para mover só no espaço YX. E agora, se calhar R, Shift Z, a mesma. Lembrem-se que, para quem não conhece nada do Blender, lembrem-se que ele dá para trabalhar com estes gizmos, mas o grande poder do Blender vem da capacidade de utilizarmos os modifiers cada vez que fazemos input de uma ação. Ou seja, enquanto que no Maya eu faço este move aqui com o W, clico e larga, no Blender não. No Blender nós temos que fazer G
E agora ele está à espera que nós colocamos o nosso input. E neste caso eu vou querer fazer SZ, ou seja, fazer scale em Z, só um bocadinho. E vamos ver então agora aqui a câmara outra vez. E temos esta vista. Então, dentro desta península, vamos ter montes também, Pedro? Um montinho ou outro? Sim, parece-me bem. Deixa-me só responder aqui à pergunta do Ângelo, porque é pertinente exatamente para aquilo que tu estás a fazer. O mais fácil ser no Blender ou no Unity depende. E por isso, neste caso em específico, nós estamos a utilizar o Blender. Porquê? Porque quando falamos de estéticas de jogos antigos, tipo PS1, PS2, ninguém fazia terrenos no engine, ou muito raramente faziam terrenos no engine, até porque as ferramentas de criação de terrenos nunca foram tão boas como são agora. Nas novas versões do Unity até tem erosão, simulação desse tipo de coisas, que é muito, muito boa para terrenos mais realistas e com mais detalhe. Com os jogos, como é a estética deste, que estamos à procura de um aspecto mais PS1, PS2, fazemos exatamente como se faziam os terrenos na altura, que era nos softwares de modelação e com muita atenção ao número de polígonos. Por isso é que vemos o Pedro a fazer então no Blender e com pouca geometria. Portanto, isto é fácil de vocês verem exatamente no NoClip, que o Pedro está a mostrar agora. Eu sei que estamos sempre a mostrar isto, mas é importante. Têm mesmo que ver como é que uma simples... Neste caso, fui logo escolher, estou sempre a escolher Zelda, eu sei que eu sou quase o fanático, assim, Nintendo fanboy, né? Mas neste caso específico é exatamente aquilo que nós queremos demonstrar, que é uma farm, né? Que entra num espaço e que tem aqui isto aqui, que entra, né? Exato. Então, o que é que acontece aqui? Temos aqui um caminho, né? E este caminho, neste caso específico, está agarrado, né? E é feito por texturas, mas isto é tudo pintado depois com Vertex Color. Mas, se repararmos, aqui, se eu desligar as texturas, onde é que está? Render Hex. Se eu desligar as texturas, eu consigo ver aqui, isto é um plano, isto é outro plano, isto é outro plano, ou seja, é muito low poly isto. E as coisas estão definidas não estão definidas neste caso por água, ou seja, o limite deste terreno é todo feito por desfiladeiros pequeninos. Desfiladeiro, quer dizer que não deixa passar, e depois tudo o resto são cartões de árvores com vários polígonos, né? Este aqui tem vários polígonos espetados, mas a partir daqui é tudo cartões e cartões e cartões e cartões. Então nós não precisamos de fazer isso porque a ideia não é demonstrar uma coisa fechada, é demonstrar uma coisa aberta. Então não vamos precisar de tantos cartões. Vamos precisar de um fog depois um bocadinho mais forte lá para o fundo, por exemplo, e disfarça bem a linha de horizonte. Então, neste caso específico, este terreno que no ponto de vista do jogador tem este aspecto, é um monte que sobe, faz isto, e depois desce, e depois desce, e depois desce. E isto é feito por poucos polígonos. Então vou definir mais ou menos que aqui nesta parte A tem um monte pequenino, este B tem outro monte e estes dois têm aqui outro monte também. Porquê é que eu vou querer fazer montes? Porque se eu fizer uma coisa plana, a personagem sabe exatamente onde é que está. Isto agora eu queria definir contigo, Pedro. Sim. Ou vamos fazer montes de maneira que as casas não fiquem visíveis no ponto de vista de quando começamos. Porque nós começamos aqui, se temos uma casa aqui, se temos outra casa aqui e outra aqui, eu não quero que estas casas fiquem vistas no ponto de vista por onde começamos. Certo. Tem que estar minimamente escondidas. Ou por árvores, ou por montanhas, ou por rochas. Ok? Quer dizer que eu não quero ter um deserto só. Deserto e depois casa, casa, casa. Vocês começam o jogo e logo a vossa informação é casa, casa, casa. E vocês depois têm que pensar para onde é que eu tenho que ir. Tenho que ir para ali, tenho que ir para ali, eu tenho que ir para ali. Né? Eu não quero isso. Eu não quero que vocês pensem nisso. O que eu quero, ou seja, vocês começam o jogo com isto. Tem uma casa ali ao fundo. Depois tem outra aqui maior aqui, com outra aqui. Depois tem outra ali. E por trás de vocês tem a entrada, né? O jogador olha para isto e pensa 1, 2, 3.
para onde é que onde é que vai? Não há nada que indique que é este o primeiro onde devemos ir. Se este é um bocadinho maior, nós se calhar assumimos que este se calhar é o melhor, mas também muitos jogadores acham que se este é maior, então se calhar não é aqui exatamente, então vão logo ao primeiro. Portanto, nós como level designers temos de definir qual é que é o espaço para onde ele vai ter que ir primeiro. Certo. Então, para isso, no ponto de vista do começo, eu estava a pensar por aqui um monte para que esta casa fique escondida. Ok. Eu gosto da ideia de teres um monte, ires em frente, encontras uma espécie de uma descida e tens lá um vale em que depois começas a descobrir algumas casas. Ou seja, assim que desces e viras no vale, aparece a primeira casa e depois tens outra ao fundo, em cima do monte, por exemplo. Ou seja, existe uma espécie de um progresso linear. Espera, mas tens que me explicar. Disseste-me isso, mas eu não certo. agora... Ok, imagina, desde o ponto de vista, teres um monte... Do ponto de vista inicial, tu não vês nenhuma casa. Então. Não vês nenhuma casa. Tens o ponto de vista, tens um monte lá ao fundo, do lado esquerdo, como tens, e um monte mais perto de ti, à direita. À direita? Certo. Ok, não é nada disso que eu estou a fazer então, peraí. Mas pode ser, também funciona. Também funciona. Ou seja, o objetivo é não teres nenhuma casa, seres forçado a andar em frente e a explorar o cenário, assim que chegas ao sopé do primeiro monte. Vês logo assim, ou seja, assim que viras o monte, começas a ver a primeira casa, ou a segunda, ou o que quer que seja. Ou todas as casas, como quisermos. Exatamente. Ou seja, dares a oportunidade do jogador explorar um bocadinho o cenário primeiro, antes de ok, mas não pode ser nada. Não pode ser nada definido. Então, nós definimos aqui, logo no início, ao ver estas imagens, que eu gostaria de fazer um marco geodésico. O que é um marco geodésico? Uma coisa que nos diz aquilo é o ponto mais alto em X metros de distância. X metros não, X quilómetros de distância. Se nós começarmos logo o jogo com esta imagem assim, em que temos monte pequenino, monte grande e o monte grande tem um marco geodésico, se isto é um game, é um walking simulator, para onde é que tu vais? Vais para o sítio que tens se calhar aqui uma árvore e outra, ou vais logo para o ponto geodésico para ter marco geodésico? Para ter uma visão mais ampla, claro. Então se calhar é por isso que vamos fazer, é isso que vamos fazer, né? Então para isso vamos fazer um caminho aqui. Então pronto, é para isto que serve o blockout agora. Para definirmos no ponto de vista do início, o que é que vamos ter que fazer? Então, para fazer um pequeno monte, eu posso simplesmente fazer então Eu não queria fazer coisas muito. Se eu fizer. Outra vantagem que temos aqui este Extra Objects, conseguimos muito rapidamente fazer Shift A, Mesh e Round Cube, ok? E vou para Edit Mode e faço isto aqui um bocadinho maior. E a grande vantagem disto é que eu posso sempre fazer agora isto. E não era nada disto, perdão. Não é nada disto, vou fazer outro. Shift A, Mesh, Round Cube e agora F9, vou clicar aqui. E agora sim posso fazer o raio um bocadinho maior para poder ter uma esfera em quadros, ok? Certo. Aquilo que eu ia dizer, eu sei que tu já sabes, mas entretanto, pronto, enquanto estás a fazer as coisas não te recordas. O Skype mete isto mesmo muito lento, ou seja, se houver alguma coisa muito importante para mostrar... Em termos de texto não há, é só imagem. Ok, pronto. Então tranquilo, ires fazendo, isto está com umas paragens, mas enfim. Ok. Sim, mas qualquer coisa que não compreendem, digam-me que eu tento repetir, está bem? Mas isto é perfeitamente, não é nada demais. Certo. Estás a alterar as subdivisões da esfera, basicamente. O vídeo do formador Pedro Nogueira não está fluente. Pois é o problema de estarmos a partilhar e estamos a falar agora. Exatamente. O Skype não permite uma reprodução da partilha de ecrã com grande qualidade. Nós entretanto, ver se conseguimos encontrar alguma solução diferente. Talvez no Discord, não sei. Pois, Discord Nitro, não é? É capaz. Vamos ver como é que podemos tratar disso depois.
portanto um OVNI, basicamente. Um OVNI, Um exato. OVNI e depois... Não, o que eu queria era ter um bloco para depois mais tarde mover. Não é necessariamente uma coisa já terminal. Eu poderia fazer isto com cubo. E com cubos também dá, mas se eu sei que isto vai ficar uma coisa um bocadinho low poly, eu queria poupar já para não ter trabalhos mais tarde. Certo. Outra coisa, eu vou evitar fazer scales em Object Mode, ok? Porque isso faz sempre com que o objeto fique com uma transformação como é que se chama? Em local space, ou seja, sim. em world space ficas com o pivô ou as direções estragadas, é isso? Sim, estragado, fica imprevisível. Pronto, era o que eu queria dizer, a palavra é imprevisível, que eu estava à procura. Em relação ao Unity em específico, deixa-me só fazer então um à parte, visto que vamos estar o resto do webinar no Blender e a discutir um bocadinho a questão do level design, sendo que também já são 6 horas, vamos demorar mais alguns minutos só para as vossas perguntas e vamos fazendo mais alguma coisa. Em relação ao Unity, só explicar um bocadinho, portanto, aquilo que estive a fazer foi então aquilo que vos disse há pouco. Quando guardamos o current target, a personagem que está então selecionada e com o objeto em cima, portanto guardamos este pequeno objeto que está ali em cima, que é o indicator. Assim que carregamos outra vez no E, ele apaga o antigo e instancia um novo no novo target, certo? Portanto, é apenas isto. É um sistema muito simples, mas que pode ser útil para vocês implementarem em projetos vossos. Deixo apenas o código durante alguns minutos, só se quiserem copiar, e depois vou colocar então o Blender em full screen. Acho que 200 metros não chega, Pedro. Para o que nós queríamos fazer. Acho que esta ilha devia ser pelo menos 2 vezes maior do que está agora. Do que está agora. Porque um cubo de 2 metros é isto. Certo. É capaz de ser. Se calhar são 2 vezes cá não, mas pelo menos 50% do tamanho. Pois. Mas é para isso mesmo que serve esta fase. Se o nosso cubo, se o nosso muro... Estavas a pensar no muro o quê? O muro, uma vedação... Estava a pensar aqueles muros de quinta, estás a ver? Em que tens um portão grande. Tem 2 metros, tem 1 metro de... Tem só 1 metro no máximo. 1 metro nem isso. Deve ter 50 centímetros, 0.5. E da altura tem o quê? 2 metros. Bem. Então, tenho G, Z e 1. Sim, o Blender ainda tem um game engine um bocadinho estranho e que se usa Python para programar, que é o Blender Engine, ou lá como é que se chama. Mas já não existe, já está deprecated. Acho que sim, já não fazem, não estão a desenvolver. A desenvolver. Sim, acho bem. De facto era o que eu ia dizer. Se querem aprender a fazer jogos e se querem programar alguns jogos, utilizem o Unreal ou o Unity ou o Godot em alternativa open source. Também existe agora o Flex Engine, que também é bonzinho, mas eu acho que o Unity e o Unreal
são as melhores opções, sendo que o Unity é capaz de ser o mais difícil de começar a utilizar, mas com mais versatilidade. Tanto dá para 2D, como 3D, como mobile, dá para tudo. Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rápida, claro, antes de começar. Duas coisas, sobretudo para quem vem de Maya. Se fizerem isto e selecionarem assim tudo, vão estar só a selecionar apenas a parte de cima. O de baixo não seleciona, ou seja, cuidado com isso. Quando querem selecionar as coisas com o Marquee Select, têm que ter sempre Alt Z, que é para verem as coisas em X-Ray Mode, ok? Depois, outra coisa, eu agora estava a pensar, e se calhar era giro fazer com que o muro tivesse assim uma ondulação pequenina. Se eu fizer isto assim, eu não estou a manter o volume do muro, ok? Ao fazer isto, eu não estou a manter o volume do muro. Reparem que agora aqui o volume é uma coisa, aqui é outra. Isto está esticado, ou seja, a distância, o volume e a distância mesmo, a profundidade disto é mais pequenina do que esta. Então, o que é que eu recomendo fazerem aqui? Em vez de fazer um cubo, como eu fiz, podem fazer um plano levantado e depois mais tarde fazem um shell ou solidify. Ok? Portanto, eu posso selecionar isto tudo aqui em modo X-Ray, para poder fazer um box select como deve ser. Delete das faces, ou das, perdão, se eu estou em faces, tenho que selecionar as faces, né? Delete das faces. Quer dizer que agora fico só com uma fita de planos. E esta fita agora posso sim mover G, Shift Z, como eu quiser, ou então com o Alt e isto, e agora é só mover, ou então utilizar a tecla G ou as setinhas, como quiserem. Portanto, o Blender tem muitas maneiras de trabalhar e é muito mais versátil para este tipo de coisas. E agora, se eu quiser fazer aqui Shift R, clico aqui. Se calhar faço um Ctrl B aqui, para fazer então aqui a entrada, delete destas faces, e agora se viermos aqui, se fizermos Shift, se fizermos aqui um Modifier e se colocarmos um Solidify, eu fico com então uma thickness, posso definir então uma thickness ou uma como é que se chama? Uma espessura de, neste caso, o que é que eu queria? Eu queria 0.5 metros, né? 0.5, por exemplo. Mas agora, temos aqui um problema, que é algo que vocês devem evitar. Isto não está a fazer segundo os normals. Está a fazer segundo os normals, mas destruído porque o scale está 1, 0.2 e 1. Então, antes de fazermos isto, temos que aplicar o scale, ou seja, fazer uma espécie de freeze transforms. Então, Ctrl A, para aplicarmos os transforms. O aplicar transforms é a mesma coisa que fazer freeze, ou seja, todos os translates, isso tudo fica tudo a zeros e 1, ou seja, 0, 0, 0, 0, 1. E agora, se eu fizer isto, em princípio, já não dá chatices. Já não está a fazer aquela distorção. Portanto, sempre que trabalharem com scale, ou seja, se fizerem scales, façam-no sabendo que não vão ter que utilizar mais tarde depois a mesma ferramenta. Perdão, estas ferramentas. Ou seja, se sabem que não vão ter que utilizar como é que isto se chama? Modifiers, não se preocupem com a escala. Então, o que é que eu queria fazer? Queria fazer então aqui, vamos utilizar por exemplo um cubo grande agora. Cube. Neste cubo eu não vou utilizar escala, ou seja, não vou utilizar modifiers, é mesmo só para eu ter a ideia de onde é que as coisas vão ficar. Eu vou colocar o cubo e vou utilizar a escala como eu quiser e a rotação como eu quiser. Para quê? Para nós percebermos exatamente como é que vai ficar o monte. Só para isto. E agora vou fazer Shift D e crio aqui outro, RR para rodar minimamente um bocadinho e se calhar um S em Z apenas. Para quê? Para fazermos uma espécie de blockout do que é que vai ser feito. E o que é fazer? Estes ritmos que estão aqui. Isto mais isto, Shift D para aqui,
Agora, se calhar aqui um scale assim neste sentido aqui. Isto não vai ficar no jogo, isto é apenas para eu perceber com o Pedro o que é que nós vamos ver quando entrarmos aqui na cena. Ou seja, eu vou colocar a nossa câmara na entrada, que é aqui. Ou seja, a câmara está aqui e a câmara vai apontar para ali. Então o que é que nós vemos? Vemos aquele ponto que está ali e vemos aquele ponto que está aqui. Isto está grande mais, então vamos colocar isto um bocadinho mais abaixo, isto um bocadinho mais para ali. E ao mesmo tempo estamos a montar o cenário de acordo com o caminho que nós vamos fazer. Portanto, o blockout é sempre necessário, é sempre obrigatório nesta primeira fase em que estamos a definir onde é que as coisas ficam e porque é que elas ficam aqui. Exatamente. Ou seja, eu sei que aqui vai haver... Podemos fazer assim com cubos, com simples cubos, ou podemos fazer já com uma mancha, como quiserem. Mas a mancha já vai estar preparada para a topologia final, enquanto isto é mesmo só para percebermos onde é que as coisas ficam. Ok? Ou seja, para chegarmos lá muito mais rapidamente. O que é que achas, Pedro? Então, nós entramos e temos esta visão assim, um é maior do que o outro, e depois temos, se calhar, aqui outro monte aqui à frente? Talvez, sim. Mas mais pequenino. E mais baixinho, não é? Outra coisa, se calhar a câmara está com 50 mm de visão, de focal length. Ok. Porquê isto está cinzento? Isto não devia estar cinzento. A câmara do Unity, sim. Qual é que é o focal length da câmara do Unity, sabes? Tinha que usar physical cameras, mas a única opção que tens é field of view, e no caso do field of view são então o normal da PlayStation 1 era 40, mas podes alterar um bocadinho, não precisa de ser os 40, pode ser 60, pode ser o que tu quiseres. Para um third person, para uma câmera third person? Sim, se quiseres utilizar uma physical camera, diz-me qual é o focal length que queres e alteramos. Não, acho que não é preciso physical camera. Queria só saber também. Queria só saber porque o que é que vai aparecer aqui na câmara? O que é que vai aparecer? É isto. Vamos ter só isto. E se eu mover a câmara de um lado para o outro, ou seja, se eu olhar para aqui, tenho um muro. Se eu olhar para ali, tenho um muro. Ali tenho montinhos. E ali tenho um monte maior. E se eu colocar aqui em cima o marco geodésico, eu sei que se calhar é para ali que eu tenho que ir. Portanto, se calhar temos que colocar outro monte aqui à frente, que é para não darmos a entender que este S que está aqui, este S que está aqui, está-nos a dizer que se calhar nós queremos ir por este caminho, não é? Portanto, se calhar o melhor é taparmos isto de alguma maneira. Outro monte, não é? Podemos usar também os riachos depois, que tendo água, podemos fazer algumas brincadeiras também com água. Tens uma espécie de um lago ou de um riacho que tens que andar à volta dele, por exemplo, para não seguir sempre em frente, em linha reta entre casas. Então isto temos de definir agora. Nós temos de definir exatamente isso agora. Então, R, Shift Z. Então, um monte. Reparem que aqui já temos aqui muita informação aqui, mas no início parece que isto é tudo o mesmo. Portanto, nós poderíamos perfeitamente pôr aqui uma casa, ou uma parte interessante, ou o rio, ou assim, mas logo no início nós temos a certeza que é para ali que queremos ir. Então o nosso caminho, o nosso olho vai ser direcionado para aqui, para esta zona. Onde vai ter então o marco geodésico. Onde vai ter o marco geodésico, mas até lá nós vamos colocar aqui, se calhar aqui um rio. Sim, se calhar era giro metermos aqui um rio, e que acabava aqui. Então, nós chegamos aqui, subimos este monte e vimos que há rio. Portanto, só a partir daí já temos. Então, já não é isto. Nós chegamos aqui, temos aqui um rio. Vou desenhar aqui um bocadinho maior, que é porque isto tem que estar bem definido. Temos aqui um monte, temos o marco geodésico, temos aqui o rio, vem até aqui. Então temos outro monte aqui, que não nos permite ver o rio.
Então, o nosso olhar é definido para aqui, mas depois para. Então, o que nós temos que fazer é vir para aqui e depois diretamente para aqui para baixo. Não é? Ou seja, o caminho é este e depois talvez este. Depois logo definimos o que é. E enquanto estamos aqui, temos casas aqui. Portanto, as primeiras casas que vão ser vistas são estas. Exatamente. Achas bem para level design, assim, para um level design básico, achas bem? Acho. Não é direto o suficiente, mas ao mesmo tempo dá-te muita informação. Ou seja, eu gosto disto em relação aos videojogos, e o bom level design, ou pelo menos na minha opinião, é sempre aquele em que me dá espaço para eu perceber o que é que se passa no jogo e não tenho logo de caras o que é para fazer. Portanto, vou explorar um bocadinho, vou perceber o que é que se está a passar, vejo casas, que é a única coisa que é diferente do resto do cenário, que são montes e rios e coisas naturais. À partida não tem nada para nós vermos o que é para fazer, e entretanto pronto, encontro as casas e em princípio é ali que eu tenho então os meus targets para cumprir o objetivo do jogo. Portanto, sim, não nos dá outra logo... grande vantagem depois aqui do Blender é que o controle, o botão direito, permite-nos fazer aqui um extrude em que o última edge é rodada, e mais nenhum programa que eu conheço faz isto. Portanto, o Maya é giro, mas na realidade não faz isto que eu estou aqui a fazer. E pronto, aqui podemos ter depois como é que se chama? O rio pode acabar aqui. Numa lagoa, se for assim uma coisa. Ou seja, se o terreno for mais baixo na zona da lagoa faz sentido, ou seja, a zona do terreno que vem da água, do mar, entre aspas, ou do lago maior, entra para dentro do terreno e fica ali numa espécie de uma poça central, que é então a zona mais baixa da península, por exemplo. Portanto, estas coisas pode parecer demasiado pormenor para uma coisa que de facto não interessa assim tanto, porque é um jogo low poly e os jogadores não vão estar a notar se está ao nível da água, se está a baixar, mas estes pormenores são importantes para não quebrar a questão da imersão. Porque um jogador mais atento vai reparar, por exemplo, imaginem que vocês metem uma lagoa com um riacho e é em cima de um monte, ou que está ao mesmo nível da água. O jogador vai achar um bocadinho estranho, porque na natureza nós não vemos algo deste género. A água desce, nunca sobe, ou nunca se mantém exatamente naquele mesmo nível. Portanto, para haver uma transbordação ou termos rios, das duas uma, ou temos em cima do monte uma nascente e vai levar a uma foz, e normalmente é sempre marítima. Se temos um lago, aquilo que acontece é exatamente o oposto, que é, temos um lago muito grande, existe uma depressão na terra e a água entra lá para dentro. Portanto, é importante terem em consideração este tipo de pormenores. Pronto, Pedro, e entretanto, não sei se queres dar por uma árvore também. Sim, vamos. Isto é a continuação. De resto, eu falei tudo o que queria falar, da importância quis dar a importância do blockout, porque o blockout parece que muita gente ainda vê que é uma seca, mas porquê que eu vou ter que estar a pôr cubos se não vou ter que utilizar mais tarde? Ao mesmo tempo, eu ao colocar estes cubos rapidamente, consegui mostrar a minha ideia para ti, tu conseguiste ver exatamente o que eu tinha na minha cabeça, e eu não posso parar de sublinhar a importância desta decisão. Mesmo que não seja o cubos, eu agora percebi que é assim que eu quero, que é assim que nós queremos esta parte. Aqui isto vai ter um terreno que aumenta um bocadinho, podemos pôr aqui uma casa, podemos até pôr um moinho se quisermos, mas se calhar não faz muito sentido que o moinho vem sempre de cima. Mas pelo menos estamos a pensar nisso, pronto. Exato. E já temos mais ou menos uma ideia de como é que a coisa vai então funcionar. Pronto, não sei se há alguma questão enquanto acabamos então este webinar. Se houver alguma questão específica em relação àquilo que se esteve a fazer, seja da parte do Unity ou do Blender, ou de level design ou de game design, façam então essas questões.
Vamos dar aqui um período de 5 minutinhos. O que achas? Fazemos assim árvores aqui também? Sim, termos algumas árvores. No Alentejo existe muito. Tu tinhas dito na altura quais eram as árvores mais utilizadas. Eu não me lembro sinceramente do formato da copa e essas coisas, mas acho que ficam nas referências, salvo erro. Exatamente. Havia muito. Mas pronto, lá está. O que nós temos aqui é um caminho. Nós nesta imagem vemos um rio e mais a ponte. Nós podemos até fazer isto. Certo. Mas isto que nós vemos não precisa de ser visto. Reparem aqui no monte. Não precisa de ser visto no ponto de vista inicial. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o ponto de vista inicial, que à direita, à esquerda tem árvores, ou seja, parece uma... Quando nós temos várias coisas, como o marco geodésico e árvores, qual é que é o teu instinto? É ir para as árvores ou é para o marco geodésico? É tentares contornar portanto, o monte que está à tua frente para ir ao marco geodésico. Porquê? Porque é o ponto mais alto. Para tu teres uma visão mais ampla do cenário, vais normalmente procurar o sítio mais alto. Aliás, isso nota-se muito em jogos open world de guerra, principalmente jogos como o PUBG, etc. É quase sempre certo que quem quer uma visão mais ampla do inimigo, neste caso, vai sempre para as partes mais altas. No nosso caso, que queremos descobrir onde é que estão os NPCs, vamos também à parte mais alta ver quais é que são os sítios onde existem casas, ao fim e ao cabo. Acaba por ser um bocadinho esse o processo de pensamento dos jogadores. Ok. Eu acho que isto está muito definido. Eu vou arranjar umas árvores low poly que dê para utilizar, porque não vamos fazer árvores assim. Se fizermos árvores, irão ser algo deste género, não é? Uhum. Ou seja, vamos só, antes de terminar, só mesmo para não deixarmos aqui. As árvores são sempre um tema muito tramado. O que é isto que nós vemos aqui? Reparem que isto não tem muita definição por cima. O filtering disto está muito pobre, mas o que é são apenas umas branches, né? Ou seja, se eu colocar aqui branch texture, com downsampling, basicamente. Exato, posso pegar exatamente esta imagem e fazer um downsampling disto, ou este aqui, fazer isto em pixel art, e depois muito facilmente podemos fazer uma árvore deste género. Então, se calhar a próxima coisa, o próximo webinar que daremos será como fazer, então, não uma árvore igual a estas, mas como fazer arbustos e árvores a partir daquilo. Ok, e eu no próximo webinar vou então refinar a água que ficou com um aspecto muito inicial de início, e provavelmente vou explicar também como é que se utiliza um Vegetation Engine, que o do Unity é aceitável. Eu se calhar vou começar pelo do Unity e depois vou utilizar de terceiros, portanto um asset da Asset Store que tenho e que é muito bom. E vamos ver as diferenças em termos de workflow e como é que colocam vegetação no vosso jogo de uma forma optimizada. Portanto, o próximo webinar vai ser então relacionado com essa parte e talvez também definir um bocadinho mais o sítio dos montes e começar a montar o cenário de uma forma mais finalizada. Uhum. Ok, pronto, então sendo assim, visto que não colocaram qualquer questão no chat, despedimos-nos de vocês. Espero que tenham gostado deste webinar e no início do próximo mês teremos então mais um relacionado com este projeto. Tá bom? Portanto, bom estudo. Resto boa semana, fim de semana para quem não falar connosco até ao final de amanhã. E pronto. Boa continuação. Boa continuação, bom estudo.